Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Escatologia 1 e hoje a aula de número 37, que é a respeito do arrebatamento. Olha só. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui em Marcos 13, versículos 32 e 33, palavras do próprio Senhor Jesus, que disse assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha só que alerta, não é? Que alerta o Senhor Jesus nos faz. E é necessário compreendermos, amados, quando o Senhor Jesus diz aqui, nem o Filho, não é? Nós temos que compreender que ele está dizendo numa perspectiva humana, ou seja, nenhum homem, nenhum filho de Deus, até mesmo porque, se não assim entendêssemos, estaríamos colocando por terra a doutrina da Trindade. Qual é a doutrina da Trindade? Que Deus é um em substância, em essência, mas que coexiste em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus é Deus, não é? A doutrina da Trindade é isso. Eu dou sempre um exemplo muito fácil, que é a água, para a compreensão da doutrina da Trindade. A água, ela é no seu estado líquido, mas ela pode e mantém a mesma substância e essência no estado sólido, que é gelo. Se pegarmos o gelo e colocarmos numa panela ao fogo, ela vai mudar do estado sólido para o líquido e depois para o gasoso, não é? Mas não perdeu a essência nem a substância. Assim é Deus. Uma pessoa, um ser só que coexiste em três pessoas. Então, quando Jesus diz nem um filho, é óbvio que como Deus, ele sabe tudo porque ele é Deus. Mas quando o texto, quando ele mesmo diz nesse sentido, é para que nós compreendamos e principalmente nos preparemos, que vivamos todos os dias como se fosse o último, até mesmo porque se morrermos, Jesus já voltou para nós, não é? O destino eterno é escolhido enquanto vivos. Depois de morto não tem mais como mudar de local. Depois de morto não tem como sair do inferno para o paraíso e nem muito menos ao contrário. Depois você confere lá o texto da história que o Senhor Jesus conta no Evangelho de Lucas a respeito do rico e do Lázaro, não é? Alguns dizem que é uma parábola, mas acredito eu ser uma história verídica, já vista que as parábolas, o Senhor Jesus nunca usou nome próprio. Ele contava, por exemplo, o semeador saiu a semear, o reino de Deus é semelhante a tal, e assim ele vai contando. Nessa história do rico e do Lázaro, ele usa o nome próprio, não é? O Lázaro, e morreram ambos. O rico vai para o inferno, para o Hades, né? Hades é uma palavra grega, Sheol é uma palavra hebraica que tem o mesmo significado, que é inferno. Muito bem. E o Lázaro vai para o seio de Abraão, para um lugar agradável, para um lugar onde tinha água, descanso, refrigério. O rico era atormentado numa chama. Você já imaginou o corpo inteiro ardendo, queimando? Coisa terrível, não é? Ele foi para lá porque quis. E como eu ouvi esses dias algo que foi muito forte, não é? Entenda algo que é muito importante, amados. Ninguém vai para o inferno porque é um pecador. Quem vai para o inferno vai porque recusou a graça de Cristo, a graça de Deus. Se fôssemos para o inferno por ser pecadores, Deus seria injusto, mas Ele não é injusto, pelo contrário, Ele é justo. Ele nos ama de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por todos nós. A palavra declara na carta aos Romanos, capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça foi dada, liberada, o acesso é liberado a todos. Quem rejeita a graça está se condenando. Não importa a quantidade de pecados que alguém tenha cometido, não é? Com exceção do único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos estudar isso, é a última aula do curso, aliás, a aula de número 70. Nós vamos falar a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas com exceção da blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo,
todos os demais pecados têm perdão, estão debaixo da cobertura do sangue do sacrifício de Jesus e são perdoados por Deus. Então, independente da quantidade de pecados, por mais graves que sejam, se a pessoa crê no Senhor Jesus e ela o receber como seu Senhor e Salvador, a graça de Deus se manifestará em sua vida e essa vida deste pecador será transformado. O pecador será remido e lavado pelo sangue do Cordeiro e terá acesso à graça de Deus. Eu conheço vários testemunhos de gente que se afundou no lamaçal do pecado. Conheço testemunho de gente que viveu na vida de drogas, de tráfico, de bandidagem, de criminalidade, uma vida terrível. Conheceu Jesus na cadeia, com mais de 50 anos de pena, de condenação para cumprir, e creu no Senhor, entregou a vida para Jesus, o recebeu, orou, jejuou, se converteu de verdade, houve de fato uma transformação de vida, não é? O poder de Deus operou, foi liberado, teve a condicional, né? Saiu da cadeia e hoje serve a Deus com alegria, com temor e tremor, teve a vida transformada. É pessoa que eu conheço, né? E essa é uma das, conheço outras que viveram outras situações, o Senhor perdoou, lavou, remiu, transformou. Então, nós temos que viver todos os dias como se fosse o último. Por isso que o Senhor Jesus alerta: olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O Senhor Jesus não dá uma data precisa, uma data exata, não é? Mas a Escritura narra a respeito de eventos que aconteceriam no tempo do fim, tá bom? Mas vamos lá, a palavra arrebatamento, não é? Arrebatar do latim é raptus, do grego é arpazo, que significa levar com violência, de súbito. Olha só, o texto que fala claramente a esse respeito o que está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, né, em que o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer, né, que o Senhor Jesus, vamos ler aqui, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, levados de súbito, não é? Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, e é por isso que nós temos que viver todos os dias como se fosse o último dia, temos que estar nos preparando dia após dia. Então, o arrebatamento do povo de Deus, da igreja do Senhor, é um evento aguardado pela igreja, pelo povo de Deus, e para isso nós temos que estar nos preparando. Nós temos que nos preparar dia após dia, orando, jejuando. Estava pregando, né, a respeito de armas espirituais que o Senhor Jesus usou, que é a oração, o jejum, a palavra. E, amados, é desafiador pregar e ensinar a palavra de Deus, porque é um livro que foi redigido há milênios atrás, há milênios, né? Foi concluído pelo apóstolo João, o último livro, e eu não sei se você sabe, só uma curiosidade bíblica, em termos de datação, o último livro publicado não foi o Apocalipse. Em termos de datação, o último livro publicado foi o Evangelho de João, não é? O Apocalipse foi publicado antes, isso em termos de data, não é? Mas muito bem, começou a ser escrita, redigida por Moisés, demorou cerca de 1500 anos, foi concluído. Então é um livro muito antigo, mas ao mesmo tempo extremamente atual, é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu não preciso ler o jornal para saber dos fatos que estão acontecendo nesses dias, eu preciso conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do fabricante, a palavra de Deus fala a respeito dos seres humanos, fala a respeito de comportamentos, né? Deus fala do passado, do presente e do futuro. E fala do futuro, amados, e é o que nós estamos estudando, não é? Escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas que ainda vão acontecer. Algumas já estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. E Deus revela o futuro com o propósito, claro, de nos prepararmos, de sabermos, né? Para não sermos pegos de surpresa.
Está escrito, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos os profetas. Então, Deus deixou registrado para sabermos, para nos prepararmos, né? O Senhor Jesus, então, avisa como será a sua vinda. Ele não diz dia nem hora, como já falei em aulas passadas, não é? Todos aqueles que afirmaram uma data do retorno do Senhor Jesus falharam. Houveram várias pessoas, né, que já afirmaram data, uns disseram 1813, 14, outros disseram 1843, 1844. Várias pessoas fixaram a data para o retorno de Jesus. Mas a Escritura não diz uma data específica, não é? Assim como, por exemplo, quando da vinda do Espírito Santo. Nós vamos estudar no módulo 4, nós estamos agora no módulo 3, não é? No módulo 4 do curso nós vamos estudar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. O Senhor Jesus é elevado aos céus, né? Acontece a ascensão de Cristo. E antes de subir, ele diz aos discípulos: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele poderia ter dito assim de maneira simples: minha gente, daqui 10 dias, lá no cenáculo do pai do João Marcos, o Espírito Santo vai descer. Então, daqui 10 dias, 9 horas da manhã, todo mundo esteja lá, porque é lá que o Espírito Santo virá e é lá que a promessa irá se cumprir. Ele não poderia ter dito assim, mas ele não disse. Lucas 24, 49, o texto diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, era para os discípulos ficarem na expectativa. Será que é hoje? Será que é hoje? Hoje não veio, continua orando, continua buscando. Será que é hoje? E naquela expectativa. Só demorou 10 dias. Olha só, por que eu sei que demorou 10 dias? Porque da festa da Páscoa até a festa do Pentecostes, né? Penta vem de 50, são 50 dias. Só que o Evangelho e o livro de Atos, capítulo 1, registra que Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos. No 40º dia ele subiu aos céus. Se a festa era dali 10 dias, então só demorou 10 dias para a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumprir. Do mesmo jeito aqui com o arrebatamento. Deus sabe o dia e a hora. Ele poderia já deixar registrado no dia tal, no horário tal, não é? Em qualquer parte do mundo que você estiver, haverá o arrebatamento. Por que em qualquer parte do mundo? Não é? Porque, por exemplo, enquanto aqui é dia, do outro lado do mundo é noite. Enquanto lá no Japão é dia, aqui é noite. Não é? Então o arrebatamento será simultâneo no mundo inteiro. Em algumas partes será dia, em outras partes será noite. Enfim, todos aqueles que estiverem perseverando na presença do Senhor, porque Ele mesmo alertou dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas Ele dá então algumas dicas de como seria, não é? Qual modo, quais situações estariam acontecendo. A maioria dessas dicas estão lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Dentre outras coisas, o Senhor Jesus diz, não é, que o amor de muitos esfriaria. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é a iniquidade? A iniquidade é quando o pecado se torna uma coisa comum, uma prática comum. Isso é uma iniquidade, quando o pecado virou uma prática comum. Então, o Senhor Jesus avisa que o pecado iria se multiplicar. E é o que nós estamos vendo acontecer, minha gente. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como diz 1 Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. O diabo trabalha para que a pessoa viva no pecado. O diabo trabalha dizendo: satisfaça o seu desejo, viva conforme a sua vontade. O Evangelho diz, Marcos 8,34, Jesus falando: se alguém quiser me servir, renuncie a si mesmo, siga-me, carregue a sua cruz. Olha só, o Evangelho tem que ter renúncia pessoal. Nós temos que deixar de fazer os nossos desejos, as nossas vontades, para fazer as vontades de Deus. Lucas 14:33, o Senhor Jesus diz: aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então tem que haver renúncia, renúncia de tempo, não é, de esforço, de dedicação, enfim, tem que haver renúncia. Sem renúncia, não tem como ser discípulo do Senhor. E essa renúncia, minha gente, ela tem que ser progressiva. Vou lhe dar um exemplo aqui. Quando eu era só membro da igreja, eu tinha certa intimidade com Deus, certo nível de oração, de conhecimento,
não é? De autoridade espiritual. E um belo dia eu me tornei obreiro, não é? O Senhor me chamou, eu me tornei obreiro, me tornei diácono, então eu já tinha que me dedicar mais, então eu tinha que ir mais vezes à igreja, eu tinha que chegar mais cedo, sair mais tarde, eu tinha outras responsabilidades, eu tinha que orar mais, não é? Então o nível de renúncia aumentou, porque eu comecei a me dedicar mais à obra e também o nível de intimidade, de autoridade aumentou. Quando Deus me chamou para a vocação pastoral, eu renunciei o meu trabalho e fui para a obra, para a igreja, para viver exclusivamente tempo integral para o Evangelho. Então a renúncia foi muito maior. A renúncia foi muito maior. Em contrapartida, a intimidade também é muito maior, não é? A autoridade, a revelação, o conhecimento, as lutas também, é claro, né? Como Elias disse a Eliseu, quando Elias diz assim, olha, peço o que você quiser antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu diz assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias diz assim, dura coisa me pediste, mas tudo bem, se você ver quando eu for tomado de ti, assim se fará. Então, Eliseu queria porção dobrada do espírito, mas não era só porção dobrada do espírito, as lutas, as dificuldades, os problemas, tudo seria maior, não é? E de fato foi. Se você ler a história de Elias, Deus através de Elias realiza 7 milagres, através de Eliseu, Deus realiza o dobro, né? 14 milagres. Mas muito bem, quando eu renunciei e vim em tempo integral para a obra, a renúncia foi maior, mas também a revelação, a unção, a autoridade, a intimidade com Deus é muito maior, o nível de conhecimento, né? Como Deus abre assim, um entendimento é algo fantástico. É óbvio que também, como eu disse agora, né, as lutas também aumentam, mas como o nível de intimidade e autoridade aumentou, né, a gente vai de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, tá? Então, Jesus avisa que o amor de muitos esfriaria. E por que esfriaria? Porque o pecado iria aumentar e é algo que nós temos que guardar o nosso coração, amados. Guardar, porque no reino de Deus a santificação é regra. Não é? Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. 1 aos Tessalonicenses 4, 3, o texto diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Então, a responsabilidade de santificar-se é pessoal. Eu tenho que me santificar, você tem que se santificar. Não tem como eu me santificar por você. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, eu posso clamar a Deus por você, eu posso te ensinar, te orientar, te instruir, como estou fazendo através dessa aula, mas é necessário que você entenda, compreenda e pratique a palavra. Porque quando nós entendemos, praticamos, quando nós perseveramos na presença de Deus, não é? Nós compreendemos que Deus é santo. E a nossa vida, nós temos que nos esforçar para viver em santidade. 1 de Pedro 1 o texto diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, Deus espera que nós sejamos santos em tudo. 1 de João 2,6, o texto diz, quem diz estar em Cristo deve andar como ele também andou. E esse andar não está falando só do caminhar, não é? Não está falando só de caminhar, está falando de procedimento, comportamento, atitudes, palavras. Hoje, infelizmente, tem muita gente que diz que é de Cristo, entrega a vida para Jesus, batiza nas águas, toma ceia, mas o comportamento não muda, o linguajar não muda, as atitudes não mudam, as amizades, os lugares que frequenta, as coisas que assiste, o conteúdo de internet que consome, não muda. Então tem algo errado, algo precisa mudar, porque o Evangelho, quando entra o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus, quando entra no coração de uma pessoa, a vida dela é transformada. É óbvio que não é do dia para a noite, tá? Compreenda, né? Porque tem gente que é 880, né? Num dia estava com a vida no lamaçal do pecado, no outro dia o santarrão está apontando e julgando os outros. Não, com Deus o trabalhar é paulatino, é gradativo, é dia após dia, né? Mas tem que haver essa progressão, tem que haver esse aperfeiçoamento, como Paulo diz lá, 1 aos Tessalonicenses 4:1, né? Eu ensinei para vocês a maneira correta de andar
na presença de Deus e agradar a Deus. É necessário progredir nisso, ou seja, ser aperfeiçoados diante de Deus. Isso não é do dia para a noite, isso é um processo paulatino, mas tem muita gente que tem anos e anos de igreja. E tempo de igreja, minha gente, não quer dizer nada para Deus. Hebreus 5,12, o texto fala de gente que pelo tempo já era para ser mestre, mas precisa ainda aprender os primeiros rudimentos da fé. Está cheio de dinossauro de igreja, está cheio de dinossauro, gente que tem anos e anos e décadas, mas o comportamento não muda, as atitudes não mudam. Não é? O Evangelho é necessário mudança, transformação de caráter, de comportamento, para nos parecermos dia após dia com o Senhor Jesus. Então, o pecado se multiplicar, o amor esfriar, é um sinal do tempo do fim. E nós estamos vivendo isso. E o Senhor Jesus deixa o alerta, não é? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se mantiver perseverante. Então, nós temos que perseverar. Quando nós oramos, provamos que cremos. Quando nós jejuamos, provamos que cremos. Quando meditamos na palavra, quando praticamos o que ela ensina, quando viemos ao templo, não é, na reunião dos irmãos. Eu sei que esses dias anda meio difícil, eu não sei que região do país ou do mundo você me assiste, não é? Dependendo da região, possa ser que nem esteja tendo culto ainda presencial, reunião presencial aí onde você está, mas enfim, a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O Salmo 133 diz que é na união dos irmãos que Deus ordena a bênção. Então, vamos continuar aqui. Jesus avisa então de sinais, e esses sinais já estão acontecendo, não é? Esses sinais já estão acontecendo, guerras e rumores de guerras. Tem demais, minha gente, demais. Há alguns anos atrás, os Estados Unidos ouviu falar que o Iraque estava enriquecendo urânio, foi lá e invadiu o Afeganistão, enfim, tem diversas guerras. Coloca no Google aí as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio e na África para você ver, diversos países em guerra civil. Olha que coisa terrível, não é? A malnutrição, a fome mata de maneira avassaladora, minha gente. A fome é algo terrível. Só para você ter uma ideia, não é? Tem aqui na apostila, na página número 3, dizendo que em 2016 a fome afetou cerca de 815 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 11% da população mundial. É muita gente passando fome, é muita gente morrendo de fome. Jesus avisou de fomes, avisou de pestes também, né? Que na apostila fala do H1N1, fala da gripe aviária, da gripe asiática, da gripe espanhola, e nos nossos dias, é claro, nós temos aí o Covid-19, o coronavírus. Eu ouvi uma notícia, eu não sei se procede, não é? De que surgiu a peste negra mais uma vez. A peste negra foi uma doença que na Idade Média, segundo alguns historiadores, matou entre 30% e 50% da população da Europa, na Idade Média. Uma doença terrível. Dizem que essa peste negra surgiu mais uma vez lá na Mongólia e já está chegando no interior da China. Não sei se procede essa informação, mas não me surpreenderia porque é bíblico, é necessário acontecer. Não é? Jesus diz em Lucas 21:11 que haveria pestilências, né, dependendo da tradução, epidemias em várias partes do mundo. Então, só vai mudar aí o nome da pandemia, só vai mudar o nome aí da enfermidade. Então, tem diversas, não é? O número de terremotos está um negócio absurdo, já teve diversos terremotos. Houve um, inclusive, na Nova Zelândia, tem um comentário aqui na página 4 da apostila, na Nova Zelândia, numa cidade chamada Christchurch. Nessa cidade houve um terremoto terrível lá em 22 de fevereiro de 2011. A cidade foi arrasada. Sabe qual é o significado de Christchurch em inglês? Igreja de Cristo. Olha só. O nome da cidade, traduzindo para o português, é Igreja de Cristo. Lá houve um terremoto. Aqui no nosso país, minha gente, alguns meses atrás, pouco tempo atrás, teve enchentes, um monte de gente morrendo, né? Aqui no estado de São Paulo, quando tem chuvas muito fortes, no início do ano agora teve desabamento de casas, enfim, é Deus mostrando através da natureza e de várias outras coisas que o tempo do fim se aproxima. Mas o Senhor Jesus disse que quando nós vermos tudo isso acontecer, nós temos que levantar a cabeça, exultar e nos alegrar, porque está próxima a nossa redenção, não é?
Então nós temos é que nos alegrar e nos preparar. Mas é interessante um detalhe que é fundamental. O Espírito Santo me trouxe algo à memória aqui que eu não posso deixar de falar contigo. Primeiro aos Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo fala a respeito do arrebatamento, não é? Fala o texto que lemos há pouco, versículo 16 e 17, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares. Aquilo gerou um alvoroço na igreja de Tessalônica, porque eles imaginaram que aquilo era para aqueles dias, que logo iria acontecer. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta. E nessa segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer no capítulo 2 a respeito de duas coisas que era necessário, que são necessárias acontecer antes do arrebatamento. Eu vou ler aqui para você, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler na King James, do versículo 1 em diante, que diz assim, ó, segundo aos Tessalonicenses 2, verso 1, caros irmãos, estou lendo na King James, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta, atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Porque quando ele escreve a carta, muitos falsos profetas começaram a dizer, vai ser agora, vende tudo que você tem. E isso vai se repetir ao longo da história. Falei no início da aula, né? Alguns disseram que Jesus voltaria no século XIX, muitos venderam bens, propriedades e tudo mais, pensando que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Isso aconteceu na igreja de Tessalônica. Continuando aqui, versículo de número 3. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Olha só. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, minha gente, de duas coisas que são necessárias acontecer antes do retorno de Cristo, antes da nossa reunião com Ele. O que é a nossa reunião? O nosso encontro com Jesus nos ares, que ele escreve na primeira carta, capítulo 4, ou seja, antes do arrebatamento. E quais são essas duas coisas que são necessárias acontecer antes do arrebatamento? Primeiro, a apostasia. E essa apostasia é uma apostasia generalizada. Por quê? O termo apostasia é o abandono da fé, não é? E nós encontramos na Escritura vários períodos da história de Israel que o povo apostatou, abandonaram a Deus, diversos períodos. Só que esse período aqui está se falando de uma apostasia generalizada, globalizada. Porque na Escritura a gente encontra, não é? Deus escolheu um povo para fazer o exemplo para as demais nações. Mas o próprio Senhor Jesus diz, João 10, 17, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus, como disse Paulo na carta a Tito, capítulo 2, ele morreu, não é, para formar para si um povo seu, zeloso e especial de boas obras. Esse povo está espalhado sobre a face da terra. Então, aqui o texto diz que haverá uma apostasia generalizada, um evangelho falsificado, adulterado, que já está sendo pregado isso em diversos lugares, não é? Basta você colocar aí na internet, na televisão, tem muita gente aí que só a graça de Deus, não é? Um evangelho completamente falsificado. Tem ainda muita gente de Deus, tem sim, tem muito homem e mulher de Deus pregando o evangelho verdadeiro, ensinando a palavra da verdade, mas essa apostasia seria algo generalizado, que já está acontecendo. Se você pesquisar, minha gente, o número de desigrejados, de gente que está decepcionado com congregações é gigantesco. Isso é estatística do IBGE. O último censo que fizeram, constataram que cerca de 40% da população brasileira é evangélica e outro tanto igual é evangélico não praticante, é evangélico, mas não pertence a nenhuma congregação, a nenhuma denominação. Eu estava dizendo outro dia aqui na igreja, pregando, e é necessário que você entenda isso também. O quê? Algo que é fundamental, que nós temos que ser ovelhas de Cristo. Ovelhas do Senhor Jesus. Ele é o pastor dos pastores. Nós
temos que pertencer à igreja invisível, à igreja dele. E temos também que congregar em um local, congregar no local que o Senhor nos enviou a congregar, estar junto com os irmãos. Nem todo aquele que está na igreja física vai subir, minha gente. Jesus deixa claro, não é? 2 na moinha, um vai, um fica, 2 no campo, um vai, um fica, as 10 virgens, enfim, nem todo aquele que está dentro do templo físico é de Deus. O próprio Paulo diz, nem todo aquele que diz aos romanos, né, nem todo israelita é de Deus, nem todo que está em Israel é israelita. Então, nem todo mundo que está dentro da igreja é de Deus, verdade. Agora, nós temos que ter entendimento. Eu sou ovelha do Senhor Jesus. Por quê? Tem gente que é ovelha do pastor A, do pastor B. Mudou o pastor, a pessoa sai da igreja, abandona a fé, sai da congregação, da comunhão. Não, queridos, nós temos que ser ovelhas de Jesus, que congregamos em um local. Congregue você aqui na Paz e Vida, ou na denominação A, B, C ou D, independente, não é? Você tem que congregar em um local e Deus vai usar um homem, um pastor, para direcionar a sua vida. Lembrando que, embora Deus use um homem para ser o seu líder espiritual, o seu pastor, que tem que ser exemplo de fé, como diz lá em Hebreus 13, não é? Que o exemplo de fé dos pastores tem que ser imitados. É óbvio que aqueles, né, que são agradáveis a Deus, fiéis ao Senhor, não aqueles que diz lá Isaías 56, não é? Pastores que apacentam seu próprio ventre, não aqueles que diz lá Ezequiel, né? Dos pastores que só pensam em si, mas não estão nem aí para o povo de Deus. O exemplo de pastores de Deus. Deu para entender? Então, quando eu tenho essa compreensão, esse entendimento, eu começo a entender também que a igreja aqui, humanamente falando, é feita por homens, e homens são falhos, homens são pecadores, mas Jesus é perfeito, eu tenho que olhar para Ele. Quando eu começo a entender isso e viver com Deus, eu paro de olhar e apontar e julgar os defeitos dos outros, e eu começo a olhar para o alvo, que é Jesus, e começo a me preparar e ter entendimento para eu não apostatar da fé. A Escritura fala muito a respeito da apostasia, que é algo que nós temos que ter cuidado, muito cuidado, para não cairmos nele. De um tal modo que Jesus fala lá, Apocalipse 3, a igreja de Sardes, tem nome de que está vivo, mas está morto. Olha só, Paulo diz, 1 Coríntios 11:30, por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Gente que está fraco, doente e morto na fé. Então isso é perigoso, né? Tem muita gente por aí apostatando da fé. Nós temos que olhar por nós mesmos. Quem está de pé, como diz lá Paulo aos Coríntios 10, olhe para que não caia. Então, o Senhor, a palavra avisa aqui através de Paulo, né, aos Tessalonicenses, 2 coisas, a apostasia e o surgimento, o aparecimento aqui do anticristo. Então, nós temos que nos preparar, estar vigilantes o tempo todo. Então, nós temos que observar os sinais, temos que observar tudo isso e, como diz Paulo lá aos Efésios, não é? Viver como sábios, remindo o tempo. Deixa eu ler aqui, Efésios, capítulo 5, versículo de número 14. O texto diz assim, versículo 15, diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só. Então, nós temos que nos preparar, estamos na iminência do fim. Nas próximas aulas, nós vamos continuar a respeito desse assunto. Por enquanto, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar aqui no canal. Deixa aí um comentário que você gostou, o que você aprendeu, a cidade, o estado, o local do mundo de onde você está nos assistindo. Não é? Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal. Clique no sininho para ativar as notificações, tá bom? E você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem aqui na Paz e Vida para a pregação do Evangelho, para o ensino da Palavra de Deus. Você é nosso convidado. Aqui embaixo estão aparecendo as contas aqui da Paz e Vida, a conta do Banco Bradesco, a conta do Banco Itaú, a conta do Banco Santander, o CNPJ aqui da Comunidade Cristã Paz e Vida. E você é convidado, não é, a contribuir
faça aí a sua oferta, faça aí o seu depósito, a sua transferência, e depois que você fizer a sua oferta, o seu depósito, a sua transferência, se você tiver aí papel e caneta, marque, não é, aí os números da conta. Se não, se você estiver assistindo com o seu celular, é só tirar um print aí da tela que você já salva aí os números, tá bom? Das contas. Depois que você fizer o depósito, a transferência, envie o seu comprovante, o seu recibo para mim, envie nesse número do WhatsApp que está aparecendo aqui, porque eu vou apresentar no altar, vou orar por você e também vou enviar no teu WhatsApp os materiais, os e-books do pastor João Ribe Palharim. Então, faça a sua doação, seja um pregador do telhado, tá? Na próxima aula nós continuamos aqui com a escatologia. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.